Irmãos, eu fico profundamente irritado quando eu vejo certo tipos de coisa. Eu não sei o porquê e como que esses caras têm a capacidade de ser jornalistas profissionais falando tantas coisas. Eu vou deixar vocês entender e depois eu volto para falar com vocês. Olha a merda que estão falando. O fato de uma relação que parece estar estremecida entre Danilo e Botafogo. E por que a gente fala isso, né? No jogo de ontem, o Danilo entrou mais ou menos aos 20 minutos ali do segundo tempo. Minutos. A gente vê aí, nesse momento, aí nas imagens, a substituição. E o Danilo, que é um dos principais ativos desse Botafogo, ele estava num processo aí de possível negociação com o Palmeiras e tudo mais, mas o Botafogo recusou a proposta de 28 milhões de euros, o que dá em torno de 160 milhões de reais na cotação atual, a oferta do Palmeiras para o Botafogo. E aí, ele entrando em campo nesse, que foi o 13º jogo do Danilo, faz com que ele não possa mais disputar partidas do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, muito difícil que a negociação aconteça, porque não podendo contar o Palmeiras com esse jogador na competição nacional, talvez não faça sentido tê-lo, né? Então ele fica provavelmente à disposição para uma venda para o futebol do exterior. E aí o Danilo, depois da partida, depois de ter feito seu 13º jogo pelo Botafogo, ele fez uma publicação nas redes sociais, dizendo assim, resumidamente, que ele respeita a decisão do Botafogo de não vendê-lo, né? De não aceitar a oferta do Palmeiras, mas que ele agora espera que o Botafogo respeite a decisão dele de não ir para a Rússia nesse momento. Então, assim, essa manifestação do Danilo, junto com a negativa do Botafogo, eu acho que mostra um pouco de algo que não está lá muito bem alinhado. Parece que o jogador tinha mais vontade de ir e aí o Botafogo acabou fechando essa porta. Cara, Rússia é dureza, né? Não, Rússia... Puxado. Eu acho que tinha uma expectativa do Botafogo que o Danilo fizesse uma Copa do Mundo para ele voltar a chamar a atenção do futebol europeu, porque ele já pingou e voltou. Não aconteceu, porque ele não jogou, até hoje também não sei porquê, né? Enfim, mais um carimbo Ancelotti aí nessa Copa do Mundo. Ele volta com propostas do futebol brasileiro, em especial uma proposta oficial do Palmeiras. E era claro que o Botafogo não queria negociá-lo com outro clube do futebol brasileiro. E entendo o Botafogo não querer reforçar um rival ou, né, um concorrente aí, alguma coisa aqui no futebol brasileiro. Agora, eu não passo pano para jogador de futebol, não, tá, gente? Se tem alguém que não passa pano para jogador de futebol, sou eu. Agora, o jogador, ele fica muito evidente, né, o Paulo Nunes? Porque, assim, tem muitas decisões de empresário, tem muita vontade do clube e o jogador, embora ele seja ali, né, a pessoa que vai jogar, às vezes a palavra dele pesa muito pouco. A maioria das vezes. Final. A maioria das vezes. Porque às vezes para o empresário negociar com um clube X é melhor porque o empresário vai receber à vista. Exato. Mandar para um outro clube no futebol brasileiro ele vai ganhar mais. Eu não estou falando que é o caso do Danilo não, tá? Eu estou dando exemplos aqui de forma bem genérica para a gente debater um pouco o impacto do jogador em decisões. Eu falo isso pensando também no Yuri Alberto, né? Que ele vai lá, dá uma declaração, não acontece nada, ele volta a jogar no Corinthians, permanece jogando no Corinthians. Então, assim, o jogador, ele é só um peso dentro dessas decisões, só que é ele que fica exposto com o torcedor. Porque o torcedor condiciona tudo à escolha do jogador, do individual, né? Da pessoa física. E nem sempre a pessoa física é a que vai dar a palavra final nessa negociação. E aí surge, o futebol russo costuma pagar muito bem. E pagar à vista. Então, às vezes, financeiramente para o clube, é melhor que ele vá para a Rússia. E é pior para a carreira dele, que foi para uma Copa do Mundo, poderia jogar no Flamengo, poderia jogar no Palmeiras, poderia jogar no próprio Botafogo, se fosse um clube que nesse momento estivesse mais organizado. Então, eu acho que, assim, a coxa de retalhos da indefinição, a única pessoa que saiu perdendo foi o Danilo. E tem uma coisa, Ana, eu concordo plenamente com você em relação a essa questão do Danilo ter ficado, né? Primeiro, quando há esse impasse, isso mexe com a cabeça de qualquer atleta. Mexe com a cabeça, se eu vou voltar para o clube onde ele começou, se eu vou voltar para São Paulo, se eu vou ficar no Rio de Janeiro, para onde eu vou. Isso vai incomodando o atleta absurdamente. Segundo ponto, a questão do Botafogo. Eu acho que essa colocação dele nessa publicação, eu acho que é um grande sinal para o Botafogo também entender, se ele abriu mão de um lado, o Botafogo... tecnicamente, né, ou pensando também pelo lado do atleta, esquecer essa questão da Rússia para o atleta, né? Porque normalmente, quando vem muito dinheiro,
o clube não quer saber, né? Tem a questão do O passe. Gerson, olha o Gerson que aconteceu aí, Onde não foi dá nem parar? culpa do Flamengo. Aí foi o próprio Gerson que escolheu, a família dele, o empresário dele. Agora, a questão do torcedor, estava falando nessa relação estremecida, ontem, o torcedor do Botafogo, como se foi um alívio quando Ver ele entrar na partida. Porque aplaudiu em todo momento do jogo, que ele pegava na bola, o torcedor ia junto com ele, em alguns lances ele errou, porque eu acho que, se eu não me engano, ele está treinando 5 dias, 4 dias. Ele teve um período de férias. Período logo de depois da férias, Copa. então ele teve 4 dias. Então, assim, ele entrou 20 minutos, parte física ainda muito abaixo, parte técnica, que você não tem o controle do jogo, mas é o torcedor, o que eu vi lá dentro do estádio Newton Santos, o torcedor empolgadíssimo com essa entrada dele e mostrando que, primeiro, o jogador quis ficar e, segundo, que o torcedor está do lado dele. Pois é, mas aí que tá. Eu acho, na verdade, o jogador não quis ficar, o jogador queria ir. Ir Não para a o Rússia. Palmeiras. Ir para o Palmeiras, né? Então, eu vejo essa questão como todo mundo perdeu. Vocês viram? É por isso que eu fico profundamente irritado com a mídia esportiva brasileira. Irmãos, eles não estão nem aí para um futebol competitivo, eles não estão nem aí para o bem do futebol. Eles só querem saber dos seus respectivos clubes que lhe rendem, sei lá, visualizações, que lhe rendem bajuladores. É isso que eles querem, não tem lógica isso, cara. Como é que uma mulher que é profissional esportiva fala um negócio desse? Quem perdeu foi o Danilo. Se o Botafogo tivesse, pelo menos, condições de brigar por alguma coisa. Irmãos, ontem tinha outro falando que o Botafogo vai se arrepender porque vai atrasar salário. Para as pessoas que estão falando isso, primeiramente eu vou explicar uma coisa. A GDA já vai fazer um novo aporte para não faltar salário e vocês não ter o que falar mal, tá certo? A gente sabe que vocês sempre torceram contra o nosso Botafogo. Vocês falam coisas meia boca, o tempo inteiro falam mal do nosso Botafogo. Quando o Botafogo estava brigando por títulos 2023, 2024, arrastando tudo, carregando vocês nas costas com visualizações, aí não. Mesmo assim, irmãos, é complicado a gente falar, porque as pessoas acham que a gente acha, quer dizer, que a gente é louco, não, e uma perseguição, irmão, não tem condição, velho. Dizer que o Danilo perdeu em ficar pro Botafogo, o Palmeiras era melhor ter ido pro Palmeiras financeiramente para ele, como se o Botafogo não tivesse condições de pagar ele hoje. Como também se o Botafogo não pudesse segurar seu jogador para formar um elenco mais forte na próxima temporada, ou até mesmo nessa. Irmão, qual a lógica de você chegar num programa do tamanho que é o Redação Sport TV, Seleção Sport TV, sei lá, e fazer isso, velho? E fazer isso. Qual a lógica? Fala isso. Você quer engrandecer e enaltecer os outros clubes, você fala e chega e fala, poxa. Pô, eu torço para time tal e pronto. É igual o Mauro César. Mauro César só sabe falar bem do Flamengo. Pode cair o mundo e o fundo, velho. Eles não são contra o clube deles, eles não são a favor do futebol. Não dá pra entender porque certas pessoas fazem esse tipo de jornalismo. Cara, pelo amor de Deus, tem que ser pelo menos parcial. Tentem disfarçar melhor. Quem perdeu foi o Danilo. Como? Porque não vai disputar uma Libertadores? O projeto do Botafogo, ele tem contrato pra cumprir. O Botafogo pode perder ele por R$1, mas se o Botafogo quiser, segura ele até o último dia de contrato, tá bom? Que fique bem claro pra vocês que são contra, principalmente vocês da mídia tendenciosa, tá bom?